Olá, meus amores! Para a nossa primeira aulinha de hoje, quero que vocês peguem a apostila de Geografia na página 14. Nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das regiões brasileiras na economia do país. Vamos estudar as características econômicas das regiões brasileiras, o que são os produtos agropecuários e agroindustriais e entender como ocorre o processo de transformação das matérias-primas em produtos industrializados. Como que será que ocorre esse processo de transformação da matéria-prima desde o produto lá, que é lá no setor primário, extraído lá direto da agricultura, da pecuária, até o produto industrializado, como por exemplo aqui o leite nas caixinhas. Vamos aprender todo esse processo. Leia o trecho de um poema escrito por uma agricultora brasileira. Use a criatividade, faça um desenho ou faça uma colagem para ilustrar o trecho da poesia. A importância das sementes. A vida é uma semente que precisa ser plantada. Nas mãos dos agricultores, ela será germinada. Então, para representar esse trecho aqui, que está falando sobre a importância das sementes, que nas mãos de um agricultor, essa semente ela precisa ser plantada. E os agricultores, que são quem trabalha na agricultura, nas mãos deles, essa semente será germinada. Então, vamos fazer um pequeno desenho aqui para ilustrar. Qual o assunto abordado aqui nesse trecho da poesia? O título do texto, a importância das sementes. E na opinião de vocês, vocês acham que a agricultura ela é importante na vida do ser humano? Muito importante, pois é graças à atividade agrícola, aos agricultores, aos produtores agrícolas, que produzem o alimento para o nosso sustento. É graças a eles que nós temos os alimentos. Eles que extraem a matéria-prima para as indústrias que, consequentemente, transformam esses produtos em produtos para serem vendidos no comércio. Então, a agricultura é muito importante para a vida, sim, do ser humano. Pesquise o nome do principal produto agrícola cultivado na unidade federativa onde você mora e registre-o aqui. Qual será que é o principal produto cultivado aqui na agricultura da nossa região? Eu pesquisei. Tchã. Então é os grãos. Muito bem. Vocês vão olhar nessa foto que a tia vai colocar aqui do ladinho para vocês, que o Paraná, ele é um grande produtor de grãos. E os principais produtos que movem aqui a nossa economia, os produtos agrícolas, é a soja, o milho, o trigo e o feijão. Grande parte da concentração da produção de feijão está aqui bem próximo da nossa região, inclusive no nosso município, na nossa cidade. A produção agrícola nas regiões brasileiras. No início da ocupação do Brasil, os portugueses limitaram-se a explorar os recursos naturais existentes, como nós já vimos o pau-brasil. Entretanto, os lucros obtidos com as atividades extrativas não eram suficientes para manter o projeto de colonização, o que fez com que os colonizadores buscassem novas alternativas econômicas, como a atividade agrícola. Então, foi novamente da necessidade de se ter outros alimentos, outras atividades extrativas que eles buscavam novas alternativas econômicas, e um exemplo foi a atividade agrícola. A primeira atividade agrícola desenvolvida com esse objetivo foi o quê? A cana-de-açúcar, a extração da cana-de-açúcar. Como a gente já viu, era um produto nobre também. A cana-de-açúcar, que começou a ser produzida inicialmente lá na região Nordeste. A produção dessa matéria-prima foi favorecida pelo clima quente e úmido na faixa litorânea e pelos solos férteis de Massapê. O que é Massapê?
É um tipo de solo bastante argiloso. Leia a seguir algumas características atuais da atividade agrícola nas regiões brasileiras. Então, vamos ver sobre um pouquinho de cada uma das atividades agrícolas nas regiões aqui do nosso país. Começando pela região Nordeste, que já era cana-de-açúcar e ainda é o principal produto agrícola no Nordeste. Então, vamos grifar que a cana-de-açúcar é o principal produto agrícola do Nordeste. Essas plantações estão concentradas nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Contudo, nessa mesma região, destacam-se também o quê? Para exportação de produtos de algodão, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e de soja na Bahia e no Maranhão. Então, além da cana-de-açúcar, tem também o algodão e a soja, que também se destacam ali como atividades agrícolas aqui na região Nordeste. Observem aqui essa imagem, um caminhão carregado de cana-de-açúcar, recém-colhida em Messias, Alagoas, no ano de 2015. A agricultura de subsistência também é praticada nessa região, com o cultivo de feijão, subsistência que é necessário para a sobrevivência ali da população, da existência da população. A mandioca, o arroz, mas há pouca produtividade devido à falta de acesso dos pequenos agricultores a recursos técnicos e tecnológicos, capazes de minimizar a influência do clima seco em grande parte do interior do Nordeste. Por outro lado, os incentivos governamentais têm beneficiado os agricultores familiares por meio de projetos de irrigação de seus cultivos. Quase metade dos trabalhadores que praticam atividades agrícolas no Brasil residem na região Nordeste. Além disso, grandes produtores rurais têm investido em modernas tecnologias, permitindo à região destacar-se nacional e internacionalmente pela produção de frutas para exportação, especialmente na Bahia, ao longo do Vale do Rio São Francisco e no Rio Grande do Norte, no Vale do Açu. Vamos brincar! Decifre o enigma e descubra outra informação sobre a agricultura no Nordeste. Então vamos lá, vamos decifrar aqui juntos esse enigma. A região, qual região é essa daqui? Estamos falando sobre ela, região Nordeste. É a maior produtora nacional de banana e mandioca. Também ocupa a segunda posição na produção de arroz e frutas. Muito bem! Agora vamos descobrir aqui o que é. Alimento cujo nome começa com a primeira letra do alfabeto e termina com a última letra. Qual alimento será que começa com a primeira letra do alfabeto e termina com a última letra? A primeira letra é A segunda letra é Z. Qual alimento que nós estamos falando? Arroz. Muito bem. E na região Centro-Oeste, quais são os produtos agrícolas que movem a economia nesta região? Que é aqui, um pouquinho acima da nossa região. A soja, o milho, o algodão e a cana-de-açúcar estão entre os produtos mais cultivados pela agricultura comercial. Eles são destinados às indústrias de transformação ou à exportação. Apesar do crescimento do agronegócio ter favorecido a agricultura, muitos problemas ambientais foram provocados por ele. Por exemplo, surgiram várias áreas de desmatamento no Cerrado, principalmente por causa do cultivo da soja, que tem o Mato Grosso como o maior produtor do Brasil. Então, vamos grifar que o Mato Grosso é o maior produtor de soja do
Brasil. Então, Mato Grosso. Então, meus amores, como nós podemos ver nesse trecho aqui, apesar do crescimento do agronegócio ter favorecido a agricultura, muitos problemas ambientais foram provocados por ele. Por exemplo, houve muito desmatamento e vocês já sabem as consequências do desmatamento. Ele não é bom para o nosso planeta. Então, devido ao crescimento da agricultura em algumas regiões, houveram mais áreas desmatadas e isso provocou muitos problemas na natureza. Vejam aqui, ó, desmatamento da vegetação de cerrado para ampliação de área de cultivo de soja em Campanha, no estado de Goiás. E na região sul, que é a nossa região, quais são os principais produtos, será, que são cultivados aqui? Qual é a atividade agrícola mais utilizada aqui na região sul? No sul, a atividade agrícola tem grande valor comercial e é favorecida pelas condições climáticas naturais da região, que garantem a diversidade de produtos cultivados. A policultura é bastante desenvolvida, especialmente nas pequenas propriedades familiares. Já a monocultura comercial é amplamente praticada em toda a região, com destaque para o cultivo de soja, milho, trigo, laranja e café. Observe o quadro a seguir, que mostra os principais produtos cultivados nas unidades federativas que compõem a região sul, que é a nossa região. Vamos ver quais são os principais produtos. No Paraná, lavoura permanente, que já temos aqui há muito tempo, que permanece após a colheita, pois pode voltar a produzir sem necessidade de replantio. Já as lavouras temporárias são aquelas que são plantadas ano após a colheita, que não nascem novamente. Por exemplo, o café, você plantou uma vez, assim que ele começar a produzir, ele vai produzir durante muitos anos. A laranja também é uma lavoura permanente. Já a soja, os grãos em geral, exceto o café aqui, eles são plantados, a vegetação, a árvore, ela não é muito grande, né, desses grãos aqui, exceto da cana-de-açúcar, mas o trigo, o milho, que também é um pouquinho mais alto, mas essas lavouras elas são temporárias, porque quando elas são colhidas, é colhido tudo, não sobram mudas, diferente da laranja. A laranja ela é permanente, ela pode dar todos os anos, permanece mesmo após a colheita. Esses aqui não permanecem após a colheita, eles precisam ser plantados todo ano. Então, no Paraná, como nós podemos ver, temos lavouras permanentes de café, erva mate, laranja e banana. E temporárias de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, também temos feijão. E em Santa Catarina, as lavouras permanentes, novamente ali, banana, maçã, erva mate e palmito. E as temporárias, quase igual ao do Brasil, mudando um pouquinho ali o milho, o arroz com casca. E no Rio Grande do Sul, temos a uva, já que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de vinho, erva mate, maçã, laranjas e aqui também os grãos que são de plantio, lavouras temporárias. Letra A. Qual do produto da lavoura permanente é cultivado nas 3 unidades federativas? Qual aqui permanente que é cultivado nas 3 unidades federativas? Que tem nessa, nessa e nessa. É a erva mate. Tem no Paraná, Santa Catarina e em Rio Grande do Sul. Quais dos produtos da lavoura temporária são cultivados nas 3 unidades federativas? Vamos observar aqui o milho e também a soja. Tem no Paraná, tem em Santa Catarina e tem também aqui no Rio Grande do Sul. A pecuária
Vamos continuar vendo aqui mais um pouquinho sobre os produtos agrícolas produzidos em cada uma das regiões brasileiras. Na região Sudeste, a agricultura da região Sudeste conta com grandes investimentos em tecnologia, o que, aliado aos solos férteis, garante elevada produtividade e variedade de mercadorias agrícolas para o consumo interno, como arroz e feijão, por exemplo. Essa região destaca-se também como a maior produtora de cana-de-açúcar, café e laranja do nosso país. Mas a soja e o milho também são produzidos ali na região Sudeste. A Unidade Federativa de São Paulo é a maior produtora de cana-de-açúcar do Brasil. Também é a unidade federativa que mais produz laranja no Sudeste. Então, vejam só, a unidade federativa que é a maior produtora de cana-de-açúcar é São Paulo. Se vocês observarem aqui, tem a substituição da colheita manual, que ao invés de usar trabalhadores colhendo aqui a cana-de-açúcar manualmente, são utilizadas máquinas, mecanizado. E aqui mais uma imagem que mostra da região norte. A agricultura familiar é responsável por mais da metade da produção agrícola da região norte, com destaque para as plantações de mandioca, milho, arroz e feijão. Já a agricultura comercial é baseada na plantação de soja, e nessa região também são cultivados produtos tradicionais, como a juta e a pimenta do reino. Então, vejam que a produção de alimentos aqui no nosso Brasil está distribuída por regiões, porque cada região tem um clima mais favorecido, tem um solo mais favorecido para determinado tipo de plantação. Então, unindo todo esse conjunto de produção agrícola, isso faz parte da economia que move aqui o nosso país, que é muito importante para a sobrevivência dos seres humanos. Observe o gráfico a seguir. Ele apresenta dados sobre a agricultura brasileira. Depois, complete a frase. Então, as principais lavouras. Soja ocupa aqui uma boa parte do gráfico. Temos a cana-de-açúcar, o milho, o café e outros tipos que são produzidos. Então, é a lavoura com maior valor de produção no Brasil. Qual é? De acordo com o gráfico, é a soja. Seguida da... Qual é a próxima? Cana-de-açúcar, depois do milho e depois do café. Com a ajuda de um adulto, consulte os gráficos disponíveis na página 1 do material de apoio e, em seguida, utilize as informações do gráfico para completar os mapas da página 3. Então, agora que vocês destacaram os gráficos e também os mapas lá do material de apoio, vamos responder aqui o exercício número 3. Com base nos mapas que você completou no material de apoio, é correto afirmar que o maior produtor brasileiro de soja e milho é o estado do Mato Grosso? Vamos ver aqui se o maior produtor de soja e milho é o estado do Mato Grosso. Vimos que de soja é o estado do Mato Grosso. Vamos lá agora ver o maior produtor de milho, que também é o estado do Mato Grosso. Então, vamos pintar lá no mapa da soja e do milho o estado do Mato Grosso, pois ele é o maior produtor de soja e também de milho. Então, aqui onde está o milho, também vamos pintar o estado do Mato Grosso. Muito bem. Número 2. Os maiores produtores de soja estão localizados nas regiões centro-oeste e sul do Brasil? Os maiores produtores de soja estão localizados nas regiões centro-oeste e sul do Brasil?
Quais são os maiores produtores de soja? Vamos ver aqui. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Então, temos Mato Grosso, Goiás, Paraná e também Rio Grande do Sul. Está localizado na região sul e na região centro-oeste? Sim. Então, essa afirmativa aqui, a número 2, também é verdadeira. Então, é verdadeira e verdadeira. O Sudeste e o Centro-Oeste são as regiões que mais produzem cana-de-açúcar no Brasil? Vamos ver aqui, cana-de-açúcar. São Paulo é na região Sudeste. Então, São Paulo, sim. Goiás. Goiás também aqui na região Centro-Oeste. Minas Gerais, região Centro-Oeste. Sudeste, perdão. E Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste. Então, a região Sudeste e a Centro-Oeste são as regiões que mais produzem cana-de-açúcar? Sim. E número 4, o café é produzido principalmente na região Sudeste do Brasil e Minas Gerais lidera o ranking da produção. Nós vimos que sim, que Minas Gerais lidera o ranking da produção. Aqui, na produção do café, nós vimos que Minas Gerais lidera e Minas Gerais, região Sudeste, São Paulo também região Sudeste, Espírito Santo também região Sudeste. Só o Paraná aqui, que é região Sul. Então, todas as alternativas são verdadeiras. Vamos marcar essa daqui. Virando a página, lá na página 22, vamos falar um pouquinho sobre a pecuária nas regiões brasileiras. O que é a pecuária? É a criação de animais, com o objetivo de produzir alimentos. Então, a pecuária é a criação de animais que produzem carne, leite, ovos, mel, entre outros. E pode fornecer também a matéria-prima para as indústrias, como o couro, a lã, a seda. Então, vejam aqui. Pecuária extensiva e pecuária intensiva. A pecuária extensiva ali, o gado é criado solto e se alimenta do que está disponível no pasto. Recebe cuidados veterinários, remédios e vacinas, uso de técnicas simples. Já que a pecuária intensiva, um tratamento mais intenso, geralmente o gado ele é tratado em local fechado. Ele alimenta-se de ração e pastagem cultivada e recebe cuidados veterinários. E tem aqui também o uso de técnicas modernas. Agora vamos estudar como essa atividade econômica é praticada nas regiões brasileiras. Na região norte, a maior parte da pecuária de bovinos é praticada de maneira extensiva, desta forma aqui, onde o gado é criado no pasto com algum tratamento, sim, mas de maneira mais extensiva. Em grandes propriedades, mas com pouca produtividade, pois quase não se utiliza a tecnologia no tratamento dos animais, por exemplo, como medicamentos e rações especiais. Entretanto, houve um aumento expressivo do rebanho bovino com a derrubada de parte da floresta amazônica para ampliação de áreas de pastagem. Como a fiscalização é ineficiente, muitos pecuaristas retiraram a vegetação impunemente para criar os animais. Impunemente foi de maneira ilegal. Houve uma grande derrubada de árvores, boa parte da floresta amazônica ali derrubada para a construção de pastagem para a criação de gado, pecuária. A região norte concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil, com destaque para o Pará, com aproximadamente 39% dos animais do país. A maior parte do rebanho bovino brasileiro se concentra na região centro-oeste, e o estado do Mato Grosso é o maior criador brasileiro. Já a região sul também se destaca na pecuária, especialmente com o rebanho suíno, que é de porcos, o maior do país, e o ovino, para a produção de carne e lã. O Paraná aparece como o maior produtor e exportador de frango do país. Nós temos bastante aviários aqui no nosso estado.
A criação de caprinos destina-se à produção de carne, leite e derivados. Tem ganhado importância no Brasil, principalmente na região Nordeste, que abriga o maior rebanho do país. Os maiores produtores são Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará. Os caprinos, meus amores, são as ovelhas, os bodes, as cabras. A pecuária na região Sudeste destaca-se pela produção de carne, leite e couro, utilizados como matéria-prima de diversos derivados. Essa produção, aliada ao progresso técnico e tecnológico, contribui para o desenvolvimento das agroindústrias. Então, se vocês observarem aqui, tem um vaqueiro deslocando o rebanho de búfalos na Ilha Marajá, no estado do Pará. Vamos responder os exercícios. Observe o gráfico a seguir, que apresenta dados sobre a pecuária brasileira. Depois marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, observem aqui, principais rebanhos. Olha aqui quem está, produção disparada. Os galináceos. Temos daí os bovinos, os suínos, os perus, as codornas, os ovinos, os caprinos e aqui todos os outros juntos. Vamos para a primeira afirmativa. Os galináceos, que são os frangos, são o maior rebanho do Brasil em número de cabeças? Sim, então a primeira é verdadeira. Próximo, o estado do Paraná é o maior produtor e exportador de galináceos do país? Sim, a gente acabou de ler sobre isso. Próximo, na região norte, destaca-se a criação de bois. O rebanho bovino é o maior do Brasil? Não, essa informação é falsa, porque não é na região norte que se destaca a maior criação de bois. Próximo, o rebanho suíno é o terceiro maior do Brasil e é produzido principalmente nas unidades federativas que compõem a região sul. Sim, acabamos de ler aqui na região sul, que ela se destaca na pecuária, especialmente com o rebanho de suíno, que é a maior do nosso país. Então, sim, é o terceiro aqui, verdadeiro. Os caprinos, que são aqui os bodes, as cabras, as ovelhas, estão entre os principais rebanhos do Brasil e a região Nordeste abriga o maior rebanho do país? Sim, acabamos de ler sobre a região Nordeste. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, exercício número 2 da página 25, qual é o principal rebanho produzido na região brasileira onde está localizada a unidade federativa em que você mora? Aqui na região sul, o principal rebanho produzido aqui na nossa região é o rebanho de suínos, a criação de porcos. Então, agora, leiam aqui essa informação da sessão Você Sabia? E terminamos a nossa aulinha de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!